Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira live da série de lives Quebrando o Silêncio. Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ordens do amor na família de origem. Oi, Gé, bem-vinda! Sejam bem-vindos quem tá chegando aqui. Então essa é a terceira live. Quero falar pra vocês que a primeira live já tá lá no canal do YouTube, tá? E também tá aqui no Instagram. E eu vou colocar a segunda se o meu celular permitir espaço, sabe? Porque eu tenho tentado unir a segunda live de ontem que ficou quebrada e não consegui. Mas hoje, especialmente, essa live tá muito incrível. Eu preparei para vocês um conteúdo bem profundo pra gente trabalhar a relação pais e filhos. Então, a sua postura enquanto filha e a sua postura também, se você já for mãe, a sua relação com irmãos. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nessa live, trazendo alguns exercícios no meio do processo, no meio do caminho, para que a gente possa se fortalecer e também sair daqui com um processo de transformação, né? Algo novo para sua vida também, tá? Dá uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando e vamos começar nossas lives. Deixa eu pegar aqui meu livro que eu quero utilizar ele hoje aqui com vocês. Então, quando a gente fala sobre pais e filhos, a gente vai voltar um pouco no que foi a nossa live de ontem, que é a gente trabalhar uma das nossas necessidades. Uma das principais necessidades nossas é a segurança, né? É a gente saber que estamos seguros, é a gente ter regras para cumprir, né? Ter uma certa norma. Isso tem a ver com um dos primeiros princípios, né? Uma das primeiras leis que o Bert traz, resumidamente, que é a lei da ordem. A hierarquia. E a hierarquia, ela tem muito a ver com honra. E lá dentro da Bíblia, já dentro dos princípios bíblicos, já se fala em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, honra vai muito além de honrar os nossos compromissos, de honrar a nossa palavra, de sermos honestos, mas começa lá na nossa casa, quando a gente honra aquele homem e aquela mulher comum que nos deram a vida. E aí, então, pensando que o conhecimento, o princípio da honra, ele é muito antes das ideias do Bert. Então, o que a gente fala na questão sistêmica é algo que foi feito para a nossa vida desde a palavra de Deus. Então, Deus já dizia, já trazia sobre isso, a importância desse processo. E aí, quando a gente entra nisso tudo, eu quero revisar um pouquinho com vocês a nossa imagem que eu fiz ontem, que eu sou ótima de desenhos, né, gente? Então, a gente vai olhar aqui, que hoje nós vamos trabalhar com especialmente essa parte aqui. Então, é você, o seu pai e a sua mãe. Como é hoje, se eu te perguntar aqui, você que está assistindo essa live, como você vê o seu pai? Como você vê a sua mãe? E aí não é talvez como eles são de fato, mas como você vê. Ah, eu vejo meu pai como alguém muito poderoso, muito autoritário, mas muito próspero, muito abundante. Eu vejo minha mãe como alguém muito incrível, muito trabalhadora. Minha mãe sempre trabalhou fora para ajudar meu pai, para sustentar a casa. Não, eu vejo a minha mãe como uma mulher que sempre cuidou da casa, sempre aceitou tudo do meu pai. Eu vejo meu pai como um homem fraco, que nunca ganhou dinheiro, que sempre faliu, sempre quebrou. Como você vê esse pai e essa mãe? Porque se lembre, é através deles, da união deles, então não tem você se não tiver um pai e uma mãe. E não tem você se não for exatamente esse pai e essa mãe, homem e mulher comuns, cheio de defeitos, cheio de expectativas, cheio de pontos de vista, sabe? Então é para isso que a gente vai olhar hoje com um pouquinho mais de profundidade. E aí o Bert, nas suas teorias, nos seus livros, ele vai falar sobre as ordens do amor na questão da família de origem. Ou seja, quais são os princípios, as ordens que vão reger isso tudo para que funcione bem essa relação. Para que você permaneça no seu lugar de filho, de filha. Para que você não queira ser pai, para que você não queira ser mãe dos seus pais. Para que você olhe para frente e tenha o seu relacionamento e os seus filhos desse relacionamento.
para que você tenha forças de fazer o rio da vida fluir na sua história. Então, para eu ter forças para multiplicar, para fazer a vida passar adiante, para servir, eu preciso primeiro tomar o amor e a força que vem dos meus pais. E como eu faço isso é um pouco do que a gente vai falar aqui nessa live de hoje, ok? Então, a primeira ordem do amor, eu vou até pular aqui e começar a escrever para vocês. Acho muito legal e muito didático dessa maneira. E aí vocês podem me dizer depois se preferem eu falando, aparecendo, ou eu escrevendo e falando. Mas a primeira ordem do amor que a gente tem é a ordem de que os pais dão, os filhos recebem. Os pais dão, os filhos recebem. Lembra que ontem a gente falou sobre o dar e receber nas relações? Então, na relação de pais e filhos, o dar e receber também sempre vai estar presente. É muito importante olhar para esse dar e receber. Os pais dão, os pais te criam, os pais te servem, os pais, em primeiro lugar, te deram a vida. Você, enquanto filha, você recebe. Não dá para você fazer o mesmo pelos seus pais. A única forma de tentar equilibrar um pouco e compensar essa vida, que é algo tão fantástico que você está aqui hoje, graças a esse pai e essa mãe, é você passando a vida adiante. É você tendo filhos, sabe? É você seguindo o rio da vida. Então, muitas vezes a gente precisa pensar que eu só posso dar algo a alguém se antes eu tomei esse algo de alguém. Então, eu só posso dar a vida àquelas crianças, só posso servir a vida, ser mãe, ser pai, seguir o fluxo da vida, se antes eu pude tomar dos meus pais. Ah, Elis, mas você quer dizer que se eu tenho filhos, tenho uma mulher, quer dizer que eu já tomei os meus pais? Não necessariamente. Muitas vezes você vai para a vida e você busca nos relacionamentos encontrar pessoas para suprir um amor que faltou dos seus pais. E se você está buscando suprir esse amor que faltou dos seus pais, você tende a buscar muitas vezes relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Você está sempre buscando agradar, como uma criança que tinha que agradar para se sentir amada. Então, na primeira ordem do amor, que é os pais dão e os filhos recebem, é bem importante que você esteja atento se de fato você tomou a vida dos seus pais. Porque muitas vezes eu ainda moro com os pais. Muitas vezes eu ainda fico codependente, pedindo opinião para tudo, não tomo nenhuma decisão sozinha. E aí na educação dos meus filhos, quem interfere é minha mãe. Ela que diz o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que está faltando. Não como uma sugestão, mas como uma ordem. E eu só sigo o que ela disser. Será que eu estou sendo mãe ou estou sendo filha? Entende? Então eu só posso dar o que antes eu tomei. É a primeira ordem. Os pais dão, os filhos recebem e alguém só dá o que antes tomou. Então, se você não tomou a vida que vem dos seus pais, como diz aqui nessa xícara, né? Eu tomo o amor e a força da minha mãe, eu tomo o amor e a força do meu pai, que é uma das formas de você racionalizar um pouco esse processo que é muito mais interno, não tem receita mágica para ele. Então, muitas vezes você vai ter dificuldade, inclusive de tomar e de fato se relacionar com seus irmãos. Então, entre irmãos também. Quem vem antes dá aos que vêm depois. Então, qual que é a tendência? Que o mais velho, ele dê para os mais novos. Os mais novos vão receber dos pais e dos irmãos mais velhos. Então, qual que é a tendência? O mais velho, ele é o que dá mais, porque ele dá para todos os irmãos. Mas também o mais novo é o que recebe mais, porque ele recebe do pai, da mãe e de todos os irmãos. Como quem recebe, eu sempre preciso retribuir. Então, aonde está você hoje? Você é a filha mais velha, mais nova, está no meio, você recebeu de alguém, você deu para alguém o seu amor, a sua vida, o seu cuidado, a sua proteção. Muitos filhos às vezes querem tomar o lugar dos pais na criação dos irmãos, né? Ou porque precisou, ou, né, por ironia do destino, ou porque são metidos mesmo, né? Então, o mais velho sempre vai dar mais, o mais novo sempre vai receber mais. É por isso que muitas vezes é o mais novo que cuida dos pais, que fica com esse cuidado, com essa responsabilidade, sabe? E aí eu quero ler um poeminha pra vocês,
que vai falar um pouco sobre isso, sobre eu só poder dar o que antes eu tomei. A Fonte Romana é um poema de Conrad Ferdinand Meyer. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que enche-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça. A cada uma ao mesmo tempo recebe e dá, flui e repousa. Então, esse poema nada mais quer dizer que eu recebo a vida do meu pai e da minha mãe e eu passo essa vida adiante. Ah, Elisa, eu só passo a vida tendo filhos? Não necessariamente. Você pode passar a vida adiante também sendo próspera, servindo a sociedade, sabe? Fazendo bons serviços, fazendo um trabalho que ajuda as pessoas, que serve as pessoas. Colocando o servir na sua vida para equilibrar essa vida maravilhosa que você recebeu. Entende? Então, primeira ordem do amor, os pais dão, os filhos recebem. Segunda ordem do amor, aquele que recebe deve honrar a dádiva. Ou seja, eu recebi a vida do meu pai e da minha mãe. Talvez a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, fui colocada para adoção. Talvez eu conheci meus pais, mas eles me maltratavam muito, meu pai me batia, minha mãe não fazia nada para me defender. Talvez aconteceram inúmeras tragédias nessa relação, que dificulta eu olhar no olho desse pai, no olho dessa mãe e dizer eu amo vocês. Mas amar é diferente de honrar. Honrar quer dizer assim, pode não ter sido os pais que eu desejei, que eu gostaria que vocês fossem. Vocês podem não ter feito o que eu gostaria, o que no meu olhar seria o ideal de um pai e de uma mãe. Como meu marido disse outro dia, né, se emocionou vendo a Cecília lá no shopping com o Papai Noel e disse, é tão simples amar uma criança, né? Por que será que foi tão difícil pra mim? Eu precisei apanhar tanto. Então, às vezes a gente questiona, né, o que veio da família de origem. Só que questionar só nos leva a um caminho de tortura, de fracasso, de dificuldade. Então, a gente precisa concordar com o nosso destino. E concordar e dizer assim, tá bom, não dá pra me voltar lá no passado e mudar as surras que eu levei, o abandono que eu senti, as mágoas que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Mas eu posso sim olhar pra minha vida e olhar pra frente, ressignificar, olhar de uma outra forma e dizer graças a Deus que vocês fizeram isso, porque talvez se eu tivesse sido criada por vocês eu não seria incrível. Que bom que você me bateu quando eu tinha 5, 6 anos, porque ali eu comecei a ter medo e comecei a não fazer mais tanta burrada, tive medo, a autoridade foi colocada sobre mim. Então eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalha, que se esforça, que faz o que tem que fazer na vida. Então, honrar a dádiva, aquele que recebe deve honrar a dádiva. Ou seja, o que você recebeu dos seus pais é a vida. Honre essa dádiva. Como é que eu honro os meus pais? Ah, eu preciso estar lá todo dia, eu preciso abraçar, eu preciso falar com eles, eu preciso vê-los, eu preciso falar. Não. Você honra os seus pais agradecendo e fazendo algo grandioso com a sua vida. Seguindo em frente, sabe? Seguindo o seu caminho. Então, temos um segundo princípio, né? Honrar a dádiva recebida. Vou até anotar aqui, ó. Para quem começou e chegou agora, sejam bem-vindas. Hoje estamos falando das ordens do amor na relação familiar, pais e filhos. Então, primeira ordem, os pais dão, os filhos recebem. Segunda ordem, quem recebe honra a dádiva recebida, né? Então, temos uma segunda ordem aqui, muito importante. Tá ficando claro para quem tá me assistindo? Podemos conversar aqui, tá? Vocês podem me contar situações, enfim, a gente pode conversar para tornar isso mais dinâmico. E aí nós vemos como uma terceira ordem do amor nesse processo de relacionamento eu com os meus pais, que é a hierarquia. A hierarquia vai dizer assim que quem vem antes tem precedência. Os pais vieram antes dos filhos, então eles têm precedência. Então os pais são grandes, os filhos são pequenos. A vida ela não flui para trás, ela flui para frente. Que bom, Ju, que tá fazendo sentido. Podem perguntar, se quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, tá bom? Então, a hierarquia também é uma ordem do amor. Vou anotar ela aqui. Fica claro pra vocês essa questão da hierarquia? E aí você pode falar assim, tá bom, eu sei que os meus pais são mais velhos, eu sou mais nova, né?
Mas não é questão de idade a hierarquia. Logicamente, né, quem vem antes tem precedência é mais velho. Mas não é só sobre isso, respeitar os mais velhos. É sobre muitas vezes eu respeitar o destino dos meus pais. Eu deixar que o meu pai e a minha mãe sejam assim, que eles vivam relações frustradas, que eles sejam estressados, que eles estejam às vezes passando necessidades, porque são escolhas deles. Não quer dizer que eu não devo ajudar, mas eu devo ajudar num tom de humildade, não num tom de arrogância. Se não fosse eu na vida dos meus pais, eles já tinham quebrado mais uma empresa. Se não fosse eu, meu pai e minha mãe não tinham o que comer, porque eu já ouvi isso de algumas clientes. Entende? Então, é você honrar a dádiva e você ter essa questão do respeito, da hierarquia. Os seus pais já eram adultos quando você nem tinha nascido, né? A gente imagina, né, que foram adultos que fizeram a criança, né, gente? Então, você nem tinha nascido, seus pais já estavam aqui. E aí você acha que com o seu nascimento você vai salvar eles? Eles não precisam ser salvos, eles precisam ser honrados e respeitados, tá bom? E aí a gente vem com um quarto, né, uma quarta ordem do amor na relação familiar, pais e filhos, que é a criança deve tomar sua vida tal como os pais a dão. Então, tomar os pais como eles são. Então, não adianta eu ficar ali questionando, não, porque a minha mãe tinha que ser mais amorosa, tinha que ser mais presente, porque meu pai nunca foi presente. Porque minha mãe não precisava bater tudo que ela batia, não precisava gritar tudo que ela gritava. Não, porque meu pai tinha que dar dinheiro pra gente, prover escola, nunca pagou nada, minha mãe pagou tudo sempre sozinha. Então, tomar os pais como eles são é dizer obrigada, pai, você me deu o suficiente, você me deu o necessário, você me deu o melhor que você tinha. Entende? Porque nossos pais são homem e mulher comuns. E enquanto homem e mulher comuns são cheios de defeitos, cheios de erros, podem errar com a gente também, sabe? E aceitar que eles são humanos nos faz diminuir um pouco essa arrogância de achar que se fosse eu, faria melhor. Eu sempre falo, né? Minha mãe foi mãe aos 17. Será que eu realmente seria uma mãe melhor do que ela foi pra mim e pro meu irmão se eu fosse mãe da primeira vez com 17 anos? Coitada da minha filha, né? Porque preparo nenhum com 17 anos, né, gente? A pessoa tem que ser muito, assim, instruída. É muito jovem, ainda mais nos tempos antigos. As mulheres eram mais inocentes ainda aos 17, né? Então, é bem importante tomar com humildade. Com humildade. É assentir a vida, sabe? Os limites, as possibilidades. E também aceitar a parte que não é muito boa. É aceitar que às vezes o meu pai foi preso porque cometeu um crime. É aceitar que a minha mãe foi adúltera, traiu meu pai. E mesmo assim continua sendo minha mãe. Mesmo assim meu pai continua sendo meu pai, entende? É você aceitar a sua família com os emaranhados que ela tem, com as dores, com as alegrias, com as tristezas. Sabe? É tudo que tem na família vem com você. O que é pesado e o que é leve. Porque lembra que é um homem, uma mulher gerou você. Atrás desse homem e dessa mulher, muitas pessoas, como nós já estudamos até aqui desde a primeira live. E essas pessoas têm destinos e situações que vão influenciando o nosso destino também. Então, quando você recusa os seus pais, você muitas vezes vai trazer um sentimento de arrogância, sabe? Você fica muitas vezes ignorando uma parte sua. E aí você se olha no espelho e não se ama mais. Você sente sempre uma sensação de vazio, parece que falta algo, minha vida não se completa, nada tá bom pra mim, eu troco de emprego, e o meu chefe, nunca ninguém presta, e eu fico buscando os meus pais na vida, porque o terapeuta não é bom o suficiente, porque o terapeuta não me ajudou quando eu mais precisava, porque no fundo eu projeto no terapeuta o pai ou a mãe. No fundo eu projeto às vezes na igreja o pai ou a mãe, na espiritualidade. É aquela pessoa que toda hora ela tem que procurar o pastor, a pastora, toda hora ela tem que procurar alguém pra dar uma resposta pra ela. Sempre, eu até ouvi outro dia, né? São os carneirinhos da igreja. Ora-me, ajuda-me, né? O tempo inteiro atrás da pessoa pra alguém solucionar a sua vida. Você mesma não soluciona, porque não tomou a vida por completo. Eu só consigo adultecer enquanto ser humano quando eu tomo tudo que vem da mãe, tudo que vem do pai e digo assim, tá bom, vamos digerir isso aqui, vamos sentir essa dor, vamos entender que talvez somos rejeitados. Atendi uma cliente outro dia que ela tem uma conexão já desafiadora com o pai, né? Não foi criada com o pai. E ela outro dia convidou ele pro aniversário. Se ela assistir essa live, ela vai saber, tá falando de mim. E como eu não revelo nomes, tá tudo bem. Serve muitas vezes pra curar as suas dores também. Falar um pouco das experiências das clientes.
E aí ela foi e o pai não apareceu, não mandou mensagem, não falou nada. Então, quanta expectativa ela colocou naquela mensagem? E aí, como frustrou, então meu pai não presta, não quero mais falar com meu pai. E quanto mais eu ignoro esse pai, quanto mais eu não quero, mais vem situações na minha vida, homens com os quais eu me relaciono, que são bem parecidos, me abandonam como eu fui abandonada pelo meu pai. Eu repito padrões, entende? Então, tomar os pais resolve muitas coisas da nossa vida. É simples? Não, é desafiador sim, mas precisa começar. Precisa começar. E eu tô aqui hoje para você começar esse processo. Então, pra gente já começar ele em grande estilo, eu vou trazer um exercício do Bert Hellinger para você que tá me assistindo aqui fazer comigo. Então, eu gostaria que nesse instante agora você fechasse os seus olhos. Por um minutinho, se permitisse fechar os olhos, independente do que está acontecendo aí na sua casa. Fecha os seus olhos, respira fundo pelo nariz. Solta esse ar com bastante profundidade também. E com os olhos fechados, que você se permita ir até onde eu vou te conduzir aqui, para que você comece esse processo de tomar os seus pais. Respira fundo e vai relaxando, relaxa os seus ombros, relaxa as suas pernas, solta o maxilar. Inspira e expira. E se permita agora imaginar na sua frente o seu pai e a sua mãe. Você está diante dos seus pais agora. E você olha bem nos olhos da sua mãe e diz para ela: querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a você e o que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu sou o filho certo para você, a filha certa para você. Você é a grande, eu sou pequena. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E eu me alegro porque você tomou o meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. E você então agora imagina o seu pai e olha nos olhos dele. E vai repetir as mesmas palavras para o seu pai agora comigo. Respira fundo, de olhos fechados ainda. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade. Com tudo o que ela envolve, pelo preço que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai e você pode ter-me como seu filho, sua filha. Você é o pai certo para mim e eu sou o filho certo para você, a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena, o pequeno. Você dá e eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E nesse instante você abaixa sua cabeça para os seus pais, num gesto de reverência, cumprindo uma das ordens do amor que a gente já falou aqui, da hierarquia, de honrar a dádiva que veio antes. E com essa imagem você recebe as informações que vieram no seu campo, as dores, as rejeições, e vai voltando pro aqui, pro agora. Se você quiser compartilhar nos comentários como você se sentiu, talvez você honrou com alegria, que bom, eu tomo tudo, tudo mesmo. Ou talvez lá no meio você disse assim, não, essa parte do meu pai aqui não quero não. E essa parte da minha mãe eu odeio, jamais eu tomaria. Então, enquanto ainda houver recusa de tomar eles como eles são por completo, com os 5 dedos de cada mão, entende?
Não dá pra tomar só uma parte, ficar uma pra trás, vai fazer falta. Enquanto ainda houver essa recusa, eu fico buscando isso no mundo. Aí eu vivo buscando realização profissional, eu vivo buscando iluminação espiritual, eu vivo buscando fora, porque eu não encontrei dentro. Então, além de tudo isso, cada um de nós tem 50% do pai, 50% da mãe e um pouquinho mais. Sempre tem algo seu que te diferencia do seu pai e da sua mãe, sabe? Aquela parte sua que você fala assim, gente, eu não sei de onde vem isso aqui. Não é nada a ver com meu pai, não é nada a ver com a minha mãe. É o seu algo a mais. E que quando você passar a vida adiante, tiver os seus filhos, esse algo a mais vai para eles. Mas quanto mais você tiver a força dos seus pais, mais é possível passar esse algo a mais. E aí vou revisar aqui com vocês as 5 ordens que a gente falou. As 4, aliás. A primeira delas, os pais dão, os filhos recebem. A segunda, quem recebe honra a dádiva recebida. A terceira, a hierarquia, quem vem antes tem precedência. E a quarta, vai nos dizer que você deve tomar a sua vida. Ou seja, é como foi, não dá pra mudar. É por isso que os carros têm um para-brisa gigante e o retrovisor pequeno. Porque não dá pra voltar lá no passado, minha gente. Não dá pra eu ir lá no passado e mudar tudo, radicalizar tudo, fazer uma nova história. Isso é quem eu sou, essa é a minha origem, então eu preciso tomar ela e aceitar ela, sabe? Então, os pais, eles, além de nos dar a vida, na maioria dos casos, eles nos dão muito mais. Dão comida, dão casa, dão roupa lavada, dão educação, dão instrução, nos passam valores, religiosidade, fé. Quanta coisa os seus pais te ofereceram? E quando a gente fala nos exercícios, eu tomo tudo, quer dizer que é até o que faltou. Até ele não ter me dado comida, não ter me dado educação, não ter me dado nada, ter sumido no mundo. Esse é o pai certo pra você. É graças a esse pai que você é quem você é hoje. Outro dia até conversei com um aluno meu sobre isso, né? Às vezes é a falta do pai que fez você ser o homem que você é hoje. A mulher que você é hoje. Entende? Eu recebi muito de vocês e isso basta. O resto eu mesma faço. Essa é a fala ideal. Porém, muitos de nós estão sempre cobrando mais dos pais. Tá sempre ali igual um bebezão, sabe? Virou, mexeu, tá lá. Mãe, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Sabe? Sempre exigindo. Começa a perceber se quando você tá próximo dos seus pais, se você não mora com eles e às vezes visita ou vai, né? Se você não volta a ser um pouco mais crianção, fica mais dependente, sabe? Folgado. A gente volta a ser criança. E tem muita gente que ainda tá presa aqui nos pais. Não vai adultecer nunca se não sair. Tá com 40 anos e mora com o pai e com a mãe. Ai, mas pra que eu vou pagar um aluguel se lá na casa dos meus pais tem um quarto pra mim? Pra que eu vou adultecer se eu posso ser uma eterna criança? Como é que eu vou ser uma mulher, um pai, uma mãe? Como é que eu vou ser um homem da casa, uma mulher da casa, se eu ainda tô como filho na vida? Como uma criança. Crianças não prosperam, crianças não se relacionam, crianças não namoram. E aí eu não entendo por que eu não arrumo um relacionamento, por que todos os homens que eu arrumo são infantis. Ou por que tudo que eu arrumo as pessoas me traem, me abandonam, porque eu tô repetindo padrões. Ou porque eu tô com dificuldade de assumir a postura da mulher adulta, do homem adulto, que precisa estar aqui na presença, na vida, sabe? E aí, se você olha para os seus pais e diz que você recebeu o suficiente, que agora você dá conta do resto, a sua vida flui. Você dá conta, você não fica toda hora querendo que eles venham tapar buracos. E respeitar o destino dos seus pais também é um ponto importante. Respeitar o destino dos nossos pais quer dizer que, às vezes, a minha mãe vai escolher ficar trancada num quarto, depressiva, chorando pro resto da vida. Até o dia que ela vai para um outro lugar. E eu não tenho como ir lá e salvá-la, porque é uma escolha dela, é um destino dela, ela é adulta, ela é grande, eu sou pequena. Só que muitas vezes a gente fala assim, no seu lugar vou eu. A gente vai falar um pouco mais disso essa semana, não vou entrar muito nesse propósito. Mas é preciso respeitar. Respeitar que às vezes os seus pais precisam passar por perdas ou por ganhos. E tem coisas que são só deles. Você não tem direito à herança dos seus pais. É só se eles quiserem te dar. Não tem nada a ver, sabe? As pessoas falam assim, você tem herança. Cara, você não tem herança. Seus pais vão te dar o que eles quiserem. Se eles não quiserem te dar nada, quiser torrar tudo, é deles, de merecimento. De merecimento.
Então, respeite o destino dos seus pais, seja ele um destino positivo ou um destino negativo, as doenças, as dores. Quem tem pena de qualquer pessoa, tá? Mas dos pais, no fundo, tá se colocando acima deles. Tá invertendo aquela ordem toda do desenho que a gente tem aqui. Em vez de ser pai, mãe, você é você e os pais aqui embaixo, igual duas crianças. Aí os pais se comportam que nem crianças e você adora salvá-los que nem uma mãe ou um pai deles. Mostrar que você dá conta. E daí você não consegue estar firme e forte para olhar para um relacionamento, para ir para a vida. Porque tá ocupada demais salvando os pais e eles não precisam, eles dão conta do destino deles, entende? Que mais que tem aqui? Tem muita anotação, né, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Oi, Gra, bem-vinda. Oi, meu marido, querido. Tem vários alunos meus que entraram aqui. Que bom que vocês estão aqui. Essa live, ela vai ficar gravada, gente. Ela faz parte de uma série de lives. Então, tivemos a live de segunda-feira, a live de terça-feira, hoje quarta-feira. Ela é uma sequência. Mas todas elas também, se você tá chegando hoje, você pode voltar e assistir as outras duas, ou você pode seguir daqui pra frente. Até domingo, 12h07. Sempre estaremos por aqui, tá? E aí, quando então eu quero salvar, eu tô na arrogância. Sentir pena é arrogância. E qual é o resultado disso pra sua vida e pra minha vida? Fracasso. Quando eu acho que eu sou melhor que a minha mãe, a vida vem e me mostra que não. Aí eu acho que eu tô no auge da minha carreira, eu perco o emprego. Eu acho que eu tô no auge do meu não sei o que, eu perco, sabe? Perco emprego, perco amigo, perco mulher, perco tudo. Porque no fundo eu estou julgando os meus pais e querendo ser melhor do que eles. A arrogância nos afunda. Entende? Ela só nos faz fracassar. A falta de ordem, o primeiro indício de que não tem ordem na sua vida é porque você vive ciclos de fracasso com repetição, toda hora. Então precisa voltar aonde? No pai e na mãe. Dar um lugar para este pai e esta mãe, mesmo que eu não conheça um deles, que pode acontecer, tá? É bem comum aqui também. Então compreender a ordem é sabedoria. Segui-la com amor é humildade. Bert já dizia isso. Então, quando eu compreendo a lei da ordem e eu pratico, eu sou humilde. De reconhecer que mesmo essa mãe doida que eu tenho, esse pai alcoólatra, sei lá, essas pessoas são as certas pra mim. E eu ainda aprendo com elas desse jeitinho. Que bom que elas foram assim, porque o que faltou talvez eu fui buscar sozinho. Não ficou sobrando demais, entende? É tudo em equilíbrio na nossa vida. A gente só dá aos nossos pais quando eles precisarem, se precisarem, realmente solicitarem, é o cuidado na velhice, sabe? É o cuidado, honra teu pai e tua mãe, como diz lá, né? Lá em Êxodo, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, enquanto você não honra seus pais, você não tem vida longa na terra que Deus te deu. Você quebra a empresa, você perde dinheiro, você perde relacionamentos, perde amigos, você fracassa o tempo inteiro, mini fracassos, grandes fracassos. Nem tudo é uma tragédia, porque no fundo está precisando ativar o princípio da honra, honrar, independente de como tenha sido. E não é concordar com tudo, sabe? Que eles fizeram, ai, tá bom, tá certo meu pai ser assim, não tá certo. Mas esse é o pai e a mãe que você tem. Não é concordar e fazer igual. Não é ficar igual criança atrás dos pais. Tomar os pais não é isso. Tomar os pais é sair do julgamento e da crítica. Parar de querer pais diferentes. É aceitar as moedas que eles te deram. Tem um livrinho que tá aqui atrás de mim que chama-se Onde Estão as Moedas? Eu tenho ele em PDF, se você tiver interesse de lê-lo, faz muito sentido ele. Para aprender sobre isso, sobre tomar as moedas que os seus pais te deram. Talvez são muitas, talvez são poucas, mas a gente precisa aprender a tomar essas moedas. E a Gra tá colocando, né? A Bíblia já dizia, né? E diz ainda hoje, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa, né? Vida longa, vida eterna. É isso. Então, assim, é muito importante que a gente honre os nossos pais. Independente de como tenha sido, porque quanto mais eu tô exigindo, eu ainda tô na criança. Lembra que criança não prospera, não se relaciona, criança não evolui pra frente. Criança tá ali dependendo dos outros o tempo inteiro, não é? A gente tem que estar, manda tomar banho, dá comida, toma remédio. Ela não faz nada sozinha, sabe?
Ó, a Gi leu o livro Onde Estão as Moedas, é uma graça esse livro, ele é rapidíssimo de ler, é até uma boa história para contar para crianças, quem tem filhos, então quem quiser pode me pedir que eu mando o PDF, tá? Mas ele também tem na Amazon, chama-se Onde Estão as Moedas, para quem prefere livro físico. Eu gosto muito desse autor, Juan Garriga. E aí, continuando um pouquinho pra gente finalizar, né, que já estamos aqui falando uns 40 minutos, quando a gente trabalha essa questão de tomar os pais, né, eu fiz essa caneca justamente para isso, tá? Essa caneca, ela tá à venda, tá? Para quem quiser que for aqui de Sinop, quem for de fora, dá até pra gente fazer, né? Eu trago nela o tomar a força da mãe. Quando você pega ela com a mão esquerda, é o tomar a força da mãe que tá na sua frente. Mãe é esquerda no sistêmico. Quando você pega ela com a mão direita, é o tomar o pai que tá na sua frente. E isso é só para que você todos os dias se lembre que você é feito de um pai e de uma mãe. Que nas suas imperfeições como seres humanos comuns, te deram algumas coisas, não te deram outras, mas te deram a vida. E tomar os pais é isso. Parar de julgar, parar de exigir, sabe? Vai se preocupar com a tua vida, vai pagar teus boletos, vai cuidar da tua história, vai fazer melhor. Mas não melhor para arrogância, para mostrar. É melhor porque você acha que dá conta de fazer um pouco diferente. Entende? É fazer diferente. Talvez é a melhor palavra, não melhor. Diferente. Honrando, sempre honrando. E aí a gente vai ter sobre uma questão que às vezes surge quando falamos de pai e mãe. Elis, mas como que faz com os pais biológicos e os pais de adoção? Quando eu imagino nessa meditação, quem que eu imagino? Se você não conhece os pais biológicos, talvez você vai imaginar os pais de criação. Então eu quero que sempre você projete ao lado deles ou na frente deles, de preferência, os seus pais biológicos. Porque não existiria você para ser adotado por uma família se os pais biológicos não tivessem algum dia se encontrado e feito a escolha de passar a vida adiante. Mesmo que foi sem querer, uma noite só, mas você nasceu pela escolha de um homem e uma mulher que biologicamente são seus pais. E quando a gente não olha para os pais biológicos, a gente nega a nossa história. Porque os seus pais adotivos são muito importantes, muito mesmo, eles servem a vida. Mas é os pais biológicos que deram a vida. Então eu posso ter um padrasto top, mas eu preciso olhar para o meu pai. Mesmo que isso magoe o meu padrasto, que me criou a vida inteira. Porque o padrasto pode ficar magoado. E aí lembra da culpa e da inocência? Eu posso preferir criticar os meus pais, odiar meu pai biológico só para agradar o meu pai de criação, meu pai é adotivo. Porque eu não quero ser adulta o suficiente para assumir a culpa de que realmente eu vou desagradar. Mas é o melhor para todos nós, inclusive para ele. Então, cada um no seu lugar. Em primeiro lugar, quem deu a vida, depois quem serve essa vida. Que também a gente tem que ser muito grato, porque é graças a eles, né, que nós estamos aqui também. Porque não adiantava alguém nos dar a vida e a gente podia morrer de fome, morrer de sede, não ter educação. Aí vem alguém e adota. Então, é duas famílias, olha que incrível. Então, não rejeita. É como se fosse assim, amar os pais biológicos não quer dizer que eu não ame os de adoção. São amores diferentes. São honras diferentes, entende? Espero que tenha feito sentido para vocês. Trader Cred. Quem é Trader Cred, será? Parabéns pelo tema. Obrigada, meu bem. Tenha feito sentido aqui. Entender isso é libertador, creia nisso. E é isso. Então, quando você começa a olhar para a família, entender que é muito mais complexo do que esse seu eu tão incrível que a gente falou lá, né? Da consciência pessoal, do eu sou incrível, eu posso fazer diferente, na minha vida não é assim, eu me basto. Quando você entende que não é bem assim, que tem relacionamentos, que precisa acolher algumas coisas, que tem partes suas que doem, você começa a acessar as coisas, curar, mudar padrões e começa a perceber por que você tem tido tantos desafios, né? Tantas desgraças na sua vida, porque você talvez não está honrando a primeira coisa, o seu pai e a sua mãe. Então, como pais, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, mas eu já sou mãe da Cecília. Então, como mãe, como pai, eu e você, a gente também precisa honrar, entende? Honrar o nosso lugar. Então, eu sou grande diante dos meus filhos, os meus filhos são pequenos diante de mim.
Agora, quando a gente começa a inverter, querer ser amigo dos filhos, querer ser muito, sabe assim, molecão e muito meninona, a gente perde a mão. A bagunça começa a acontecer. Então, não dá pra se afastar ao ponto de eu não conhecê-los, mas não dá pra perder a autoridade ao ponto de sermos meros coleguinhas de casa, entende? Oh, beleza, beleza. Sabe assim? Não é bem assim que a banda toca. A honra novamente. O princípio da honra, quando respeitado, a autoridade ela tem que acontecer. Quem é a autoridade na sua casa? É você e seu marido, você e sua esposa. Entende? Então, como pais, nós também devemos nos honrar e honrar a relação que a gente tem. Honrar o pai dos nossos filhos, honrar a mãe dos nossos filhos. O Bert vai dizer que... O Bert não, me perdoem. Olinda Guedes vai dizer nesse livro aqui. Tenho lido tanto material. Nesse livro aqui, Além do Aparente, é um livro maravilhoso, bem simples para entender a questão sistêmica também. Ela vai dizer que os pais, as crianças, né, em caso de separação dos pais, elas devem ficar com aquele que honra mais a relação. Com aquele que não fica falando mal do outro, sabe assim, quando separa, daí a mulher fala mal, porque teu pai não presta, porque teu pai isso, teu pai aquilo, porque tua mãe aquilo, sabe? Porque a tua mãe pega o dinheiro da pensão para ir pro salão de beleza. Quando eu tomo o meu parceiro, aquele com o qual eu me uni para dar a vida a uma criança, as coisas fluem e os filhos, eles sentem permissão para viver e para serem felizes quando sentem que os pais estão felizes, sabe? Juntos ou não estando juntos, mas estando felizes e não amargurados, entristecidos. E também tem um ponto importante, não existe meu filho, minha filha, é nosso, mesmo que seja o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. O filho que você tem com alguém é nosso, seu e da pessoa, não é seu. Porque quando você diz meu filho, é como se você negasse dele toda uma parte que ele tem que vem do pai, por exemplo. E a gente precisa tomar a família desse marido, entende? Desse homem que a gente escolheu para dar a vida a alguém. E tomar essa família às vezes tem um preço, às vezes não é o jeito que a gente queria. É diferentona ela, tem uns hábitos diferentes, uma forma de falar diferente, a comida é diferente. E a gente só critica. Quanto mais eu critico a família do marido, mais eu tô criticando uma parte dele, não tô aceitando ele como ele é. E mais eu critico uma parte dos filhos, porque os filhos são 50% esse marido que eu escolhi. E ninguém vem a nós se não for parecido conosco, tá? Toda panela tem sua tampa, não dá pra encaixar a tampa de uma panela em outra. Entende? Então, se você escolheu essa pessoa, às vezes o que você mais julga nela, a sombra maior, é o que você tem em você. Só que você não quer assumir. Então, uma criança sempre é o seu pai e a sua mãe e algo mais. Você é o seu pai e sua mãe e algo mais. Os seus filhos, se você já tem, né? São o seu pai e a sua mãe e algo mais. Então, o que a gente vê no outro mostra muito sobre a gente. Então, pra gente fechar aqui, revisando, né, as ordens do amor, que você leve dessa live. Lembrando-se de que você precisa olhar os seus pais como grandes, respeitar a hierarquia, receber as dádivas recebidas do jeito que foi, sendo elas boas ou ruins, e, por fim, entender que os seus pais fazem por você e você recebe o que eles podem. Não é você que faz por eles, não pode ser o contrário, o fluxo da vida. Talvez você hoje tá no lugar errado. Ir pro lugar certo envolve dizer vários nãos. É não pra mãe, é não pro pai. Já atendi vários clientes que falavam assim, eu fazia tudo pra minha mãe, fazia banco, mercado, tudo, e a minha mãe é boazinha, nova. Aí ela começou a me ligar e falou, você pode fazer uma coisa? Eu falei, mãe, hoje não dá. Ela começou a fazer. Aí eu parei de ficar tão sobrecarregada e consegui olhar pro meu filho, pro meu marido, pra minha casa, pra minhas coisas. Mas antes eu ficava fazendo tudo que eles queriam. Mas por que eu fazia tudo isso? Pra agradar. Quem quer agradar não é adulta, gente. Adulto, cada um faz o seu. A criança quer agradar. A criança, ela quer ser amada e ela tem que fazer pra agradar. Porque talvez foi assim que ela aprendeu. Quando ela fazia, ela recebia um abraço. Ela era reconhecida. Quando ela não fazia, ninguém lhe dava bola. Então tem muita coisa que vai muito além do aparente, como diz até no livro da Olinda. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Quero lembrar vocês que vai ficar gravada para você assistir desde o começo. Sempre eu busco trazer aqui algo que possa transformar a sua vida. E que talvez com uma fala minha aqui você já possa ter transformado a sua forma de agir, de falar dos seus pais, sabe? De olhar para os seus pais. Mesmo que não dê para conviver, internamente desenvolva essa força. Se precisar de mim, pode me chamar no direct. Vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês colocarem sobre a live de hoje, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre relacionamento conjugal e os impactos das leis do amor dentro desse processo do relacionamento conjugal, tá bom? Espero vocês aqui amanhã, 12:07.
Muito obrigada por quem esteve aqui. Beijos, beijos. Tchau pra vocês.